Um ótimo dia para você, junto comigo aqui na Colmeia FM 98.7. Que bom ter você aqui comigo. Obrigado pela sua participação. Você que vai interagindo com a gente, isso é bom demais, enviando sempre a sua mensagem. Estou aqui no oferecimento de forma especial da Uningá. Você obtém todas as informações através do site uningá.br. Hoje estou recebendo aqui no estúdio da Colmeia FM a professora Fernanda, ela que é cirurgiã dentista, graduada pela UEM, doutora em reabilitação oral pela USP, ela que é professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Uningá, professora Fernanda Ferruzzi. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você um pouquinho sobre saúde bucal. E é muito importante a gente conversar porque, professora, o nosso ouvinte precisa também desta informação. Eu queria que a senhora pudesse passar para a gente quais são as principais doenças bucais, aquelas que a gente precisa ficar mais em alerta. Bom, a principal doença bucal, que é a mais conhecida, e não é à toa porque é a mais comum, é a cárie dentária, né? A cárie dentária, ela acontece pela ação das bactérias que nós já temos na boca, que acaba acontecendo, né, um processo de perda de minerais dos dentes quando o paciente consome muito açúcar. Isso é bem conhecido por todos, né? Mas a gente não pode deixar de falar também das doenças periodontais, que são as doenças da gengiva, que causam sangramentos, também são causadas por bactérias. E os pacientes precisam ficar de olho, sim, porque pode levar à perda dentária. E outra doença bucal muito importante que a gente deve estar sempre de olho, é o câncer bucal. O câncer bucal é super prevalente, é um dos cânceres mais comuns que a gente tem hoje, e muitas vezes os pacientes se esquecem de prestar atenção nessa doença. E como que o nosso ouvinte, professora, pode prestar atenção de forma especial nessa temática do câncer bucal? Tem algum sinal, alguma coisa que a pessoa já acende um alerta? Sim, é muito importante fazer o autoexame bucal, assim como se divulga que a gente deve fazer o autoexame da mama, de outras áreas da pele, por exemplo, e qualquer alteração que você notar, manchas brancas, manchas avermelhadas, placas, feridas que não cicatrizam, aumento de tamanho, isso deve ser verificado muito cedo e o paciente deve procurar um cirurgião dentista para avaliar. Perfeito. Eu estou conversando com a professora Fernanda Ferruzzi Lima, ela que é cirurgiã dentista, doutora em reabilitação oral pela USP, professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Uningá, conversando sobre as principais doenças bucais. E também, professora, nós ouvimos muito dizer, né, que a saúde começa pela boca. Como que a saúde bucal influencia na saúde geral? Em primeiro lugar, a saúde bucal influencia na saúde geral pela presença das bactérias na boca, que podem ser disseminadas aí para outras regiões do organismo, como por exemplo para o coração. Pacientes que têm válvulas protéticas no coração, eles podem ter a presença de bactérias da boca no coração, causando doenças seríssimas. E mesmo quando não acontece essa disseminação de bactérias bucais, nós temos a presença constante de inflamação na boca. E a inflamação da boca constante por anos pode levar a alterações no corpo todo. Inclusive partos prematuros, influenciar no diabetes. Então é essencial você manter a saúde bucal livre de bactérias ao máximo possível e livre de inflamação. Estou conversando com a professora Fernanda, ela que é coordenadora dos cursos de graduação, pós-graduação da Uningá. Professora, a gente está falando dessas principais doenças. Como que o ouvinte, o amigo, a amiga que está em casa nos acompanhando nesse momento pode prevenir as doenças bucais? Bom, como eu falei anteriormente, a prevenção das doenças bucais é feita pelo autoexame e autocuidado. Então a gente deve conhecer a nossa boca, saber o que é normal e qualquer alteração a gente deve procurar um profissional para verificar se essa alteração merece atenção ou não. Se é uma alteração normal aí ao longo da vida. E quando eu falo de autocuidado, a gente fala da escovação mesmo, né? A gente fala de escovar os dentes da forma correta. Não necessariamente escovar o dente muitas vezes ao dia é sinônimo de autocuidado, é sinônimo de saúde bucal. A gente deve escovar
de maneira a remover de forma efetiva as bactérias da boca, usar o fio dental e tomar isso como uma rotina, fazendo um autocuidado. Quando a gente fala de autocuidado, a gente sempre pensa em beleza, né, em passar cremes e, né, ter essa questão da estética. Mas a gente deve entender o autocuidado como algo assim que é cuidar da nossa saúde mesmo. E a maneira de você aprender a fazer esse autocuidado da maneira correta é procurar um cirurgião dentista e ter uma orientação personalizada de qual é a melhor maneira de fazer a limpeza dos seus dentes. Usar escovas especiais em alguns casos, usar outros objetos como gás e algodão para fazer a limpeza, dependendo da condição dos seus dentes. Eu gostaria de falar também, que a gente comentou, né, sobre a importância da saúde bucal para saúde geral. Outra coisa muito importante que eu acho que o ouvinte deve pensar e deve saber é da importância da gente manter os dentes por toda a vida. A gente às vezes pensa na saúde bucal mais como uma estética e na perda do dente como algo que vai impactar a nossa aparência. Mas na verdade a gente manter os dentes para a vida toda faz com que a gente consiga comer com qualidade. Perfeito. Então, na minha opinião, essa é a principal maneira que a saúde bucal impacta na saúde geral. Quem tem dentes pode escolher o que comer. E quem não tem acaba comendo alimentos mais pobres em nutrientes. E isso vai com certeza impactar na sua saúde geral para o resto da vida. Esse tema é muito importante, por isso que hoje a cirurgiã dentista, a professora Fernanda, conversando com a gente aqui, doutora Fernanda, porque é doutora em reabilitação oral pela USP, e a gente percebe, né, professora, que hoje os cursos de odontologia, em especial da Uningá, estão muito modernos, preparando os alunos para oferecer o melhor, porque a gente sabe que muitas pessoas sofreram muito lá atrás, hoje carregam vários traumas, e hoje a gente percebe que a odontologia avançou demais e oferece o melhor para a nossa comunidade, né? Sim, com certeza. O curso de odontologia da Uningá tem uma clínica moderna e oferece atendimento em várias áreas, desde a área de prevenção, atendimento de crianças, adultos, próteses, tudo isso sem custo e de forma acessível para os pacientes, de forma que eles tenham uma boa experiência e que eles consigam manter a sua saúde bucal por toda a vida. Você que quer fazer parte dos cursos da Uningá, conhecer mais também sobre os cursos de graduação e pós-graduação da Uningá, é só você entrar em contato através do site uningá.br, você vai conhecer mais de perto o curso de odontologia, para que você também faça parte da grande família da Uningá, uningá.br. Professora, foram valiosas demais a sua participação, as suas dicas, muito obrigado aqui pela presença e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, que os ouvintes tenham um bom dia. Eu conversei com a professora Fernanda Ferruzzi Lima, ela que é professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Uningá, doutora em reabilitação oral pela USP, cirurgiã dentista, junto com a gente aqui na programação da Colmeia FM. Conheça mais através do site uningá.br. Eu volto já já. Bom dia!